mando pro Marcos. E eu repasso para a mãe. Bom, vamos nos apresentar então. Eu sou o Marcos, eu tenho 19 anos, eu sou estudante, eu tô aqui porque eu quero ouvir mais sobre a vereadora, que é uma forte candidata para mim. Alguns dos adultos já estão engajados em alguma causa social. Se algum deles quiser comentar, eu passo a palavra para quem mais quiser se apresentar. Edmilson, sou professor aqui na UCDB e trabalho, Natália, com movimento indigenista, movimento popular. Tá? Bom conhecer você. Eu sou Esli, faço parte do CEBI, que é um grupo que está à frente de vários movimentos. Eu sou professora e moro aqui no Jardim Seminário. Eu sou a Amélia, moro aí pertinho do Marcos, do Edmilson, e participo do CEBI também, estamos aí nos movimentos populares também. Posso falar? Claro, Ana, sinta-se à vontade. Meu nome é Ana Paula, tenho 18 anos, eu terminei ensino médio e eu tô aqui porque eu achei muito interessante o que o Marcos falou, né, que era uma vereadora jovem, e eu, por ser mulher, né, eu quero apoiar mais mulheres nesse meio, que eu sei que deve ser, tipo, muito difícil você lidar com tanta gente mais velha, pessoas totalmente diferentes de você, então eu tô bem empolgada pra saber um pouco mais sobre você. Natal, você mandou no chat, você se sente à vontade para se apresentar por voz? Não, tudo bem. Gente, o Natal, como ele falou no chat, ele é um amigo meu. Ele tá no ensino... Basicamente, eu só vou repetir para a gravação. Ele tá no ensino médio e ele não necessariamente está engajado em um movimento social, mas ele tem alguns projetos, por exemplo, pela escola, que já trouxeram a debate assuntos como negritude. Eu sou a Maria, faço parte do CEBI também, moro aqui perto do Edmilson do Marcos, e estou muito feliz em estar vendo uma juventude assim tão engajada. Eu sou a Luciene, militante da Pastoral da Juventude, dos movimentos feministas, e te vendo melhor agora do que terça, Natália. Depois eu tenho algumas perguntas que eu acho que eu já te conheço, eu acho que a gente deve ter se cruzado no movimento Ele Não, eu acho. Muito bom. E agora é o movimento Ela Sim, mas Ela Natália. Boa noite, meu nome é Francisca, sou professora, também participo do CEBI e estou aqui para ouvir o que essa juventude tem de bom para nos falar, né? Porque ouvir a juventude é sempre muito bom. Olá, eu sou Cecília, sou irmã da Bernadette, estou aqui para escutar as novidades que teremos com a candidata Natália e pelo apoio ao meu sobrinho Marcos, que teve essa iniciativa. Eu sou Bernadette, mãe do Marcos, e também estou muito contente, muito contente. Dá um ânimo, sabe, pra gente, né, que a gente tá, as mais velhas, tem mais compromisso, trabalho, outras coisas, né, e é muito bom a juventude estar assim engajada e uma consciência mais aberta e uma consciência mais humana, né, de fazer o melhor. E aí, eu vou explicar na cara também. Boa noite, eu sou Nayara, professora da rede estadual, professora de Sociologia, também faço parte do CEBI, e estou muito feliz com o convite do Marcos para a gente escutar a Natália. Oi, boa noite, eu sou Ariel, também faço parte do CEBI, Mato Grosso do Sul, e sou docente na Universidade Federal, no campus de Campo Grande.
Eu sou a Analice, a minha mãe Alice, que está fora da câmera. Eu sou professora da rede estadual, atualmente eu estou como diretora adjunta de uma escola aqui da Moreninha, escola da autoria, e como o nome diz, a nossa escola preza, e eu acho que é bacana que o Estado inteiro esteja com essa mudança de pensamento e pensar no protagonismo dos jovens, né? Então, assim, eu estou sentindo falta dos jovens, né? Essa pandemia tirou de nós essa convivência, mas eu estou muito feliz porque você é uma das jovens que eu vi, né, interessadas em política e interessada em fazer essa discussão e também em dispor o seu nome, e eu acho isso muito bacana, né? Porque são realmente o que a gente prega, o protagonismo dos jovens aparecendo aí na política, e jovens que não estão alienados e que estão cada vez mais antenados com o que acontece na nossa sociedade. Tá de parabéns já, só pela iniciativa. Agora quero ouvir. Falta alguém? Amélia? Já? Natália, então você deve ter visto que o Pedro chegou, né? Ele falou que eu fiquei sabendo que ele ia passar, mas que tinha pouco tempo. Então eu vou pedir que antes de você conversar mais com a gente, o Pedro faça uma fala breve, o tempo que ele puder. Pedro, você tá aí? Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. 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 Eu escuto vocês muito baixinho, mas tudo bem. Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta reunião virtual e quero elogiar essa iniciativa, porque o momento da campanha eleitoral deve ser um momento assim de debate, de discussão, de ideias, de propostas, e é um momento de analisar as candidaturas para a gente fazer uma escolha acertada, né? Eu fico feliz de estar aqui com a Natália Braga, que eu conheci enquanto estudante da escola Joaquim Murtinho, quando ela concorreu num projeto da Assembleia Legislativa chamado Parlamento Jovem. Ela concorreu para ser uma deputada estudante e participar desse projeto, conhecendo melhor a Assembleia Legislativa, o funcionamento da casa e o processo legislativo. E a Natália, chegando lá na Assembleia como deputada estudante, ela me procurou para ser o seu padrinho, né, o deputado padrinho. Cada estudante que é eleito deputado estadual pela sua escola, ele normalmente escolhe um deputado da Assembleia para discutir os seus projetos, e alguns desses projetos nós, deputados, assinamos embaixo e apresentamos no parlamento para ser votado, inclusive, como projeto de lei mesmo, ou uma indicação aprovada por todos os deputados. E eu tive, assim, a alegria de ser escolhido pela Natália e passei a conhecê-la mais de perto. E vi que era uma pessoa com um potencial enorme de crescer politicamente e também estar na política partidária, fazendo a discussão dos problemas da nossa sociedade, com uma postura ideológica bastante definida, né? O que me chamou a atenção na Natália foi, primeiro, a capacidade de debater problemas da sociedade com propriedade. É uma pessoa que vai conhecer o assunto e depois apresenta propostas, né, de soluções para os problemas. A Natália me levou um dia até a antiga rodoviária, e ali tem um prédio hoje praticamente desocupado, né, com pouquíssimas lojas funcionando, mas um espaço onde tinha
muito tráfico de drogas, pessoas que passavam o dia ali desocupadas, né? E a Natália apresentou uma proposta de que nós discutíssemos a revitalização da antiga rodoviária, do seu entorno, e a ocupação daquele prédio para que fosse utilizado para, por exemplo, serviços públicos, né, oferecidos à população, ou que então tivesse uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura para desenvolver ali um projeto de ocupação daquele espaço, né? Então, me chamou muita atenção essa capacidade que a Natália tem de fazer debates, né, sobre questões importantes, e ela é uma pessoa que tem uma oratória fantástica, foi eleita presidente do Parlamento Jovem, e eu vi que ela tem uma facilidade muito grande de expor as suas ideias. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ser padrinho da Natália, e eu vejo que ela tem um futuro brilhante pela frente, uma pessoa que faz política por ideal, né? Que tem vontade realmente de fazer a diferença na política, né? E eu queria dizer para vocês que a gente precisa, assim, de pessoas jovens, né, que não têm os vícios da política tradicional, mas que olham para a política de uma outra forma, como um espaço de construção do bem coletivo, né? E a Natália tem muito claro isso, ela tem uma opção muito clara de que tipo de sociedade ela quer defender e construir, ajudar a construir, né? Então, eu penso que apoiar a candidatura da Natália como candidata vereadora é uma excelente opção, né? É aquela pessoa que não vai nos decepcionar depois, com certeza, né? Então, eu queria dizer que estou muito contente de estar aqui com vocês, e vejo que é uma reunião para vocês conhecerem melhor, né, a candidata Natália, discutir com ela suas ideias, e eu acredito que isso aqui dá muita esperança para a gente, né? É a boa política, é a política interessada, né, no bem da coletividade, da nossa cidade, né? E às vezes a gente vê assim práticas que nos revoltam. Por exemplo, agora mesmo o prefeito da cidade foi gravado numa reunião com pessoas onde a secretária adjunta da educação, ela fez assim uma promessa que o prefeito iria chamar os concursados, né, para que eles tomassem posse no concurso, ou seja, estava oferecendo emprego para as pessoas, né, mas em troca disso disse, olha, nós precisamos votar no prefeito para ele ser eleito no primeiro turno, né? Então, é uma prática, assim, que nós devemos repudiar, né? Ninguém deve se sentir coagido a votar, ninguém deve votar esperando um benefício pessoal, né, um favor, mas a gente tem que votar pensando na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, e que a política esteja a serviço, né, de garantia de direitos, né, de garantia de qualidade de vida, principalmente para aqueles setores que têm os seus direitos negados, que vivem na margem da sociedade. Só queria, assim, para ir concluindo a minha fala, dizer que nesta campanha eleitoral nós estamos tendo a oportunidade de mostrar a Campo Grande invisível, né? Aquela Campo Grande que está nos bairros da periferia, sem infraestrutura, sem serviços públicos de qualidade, sem moradia, sem atendimento na área da saúde, e nós queremos fazer inversão de prioridades, deixar de ficar embelezando, maquiando o centro da cidade e olhar com prioridade
para os bairros da periferia e para os setores invisíveis, aqueles que estão hoje nas 39 favelas de Campo Grande, né? Então, essa nossa vontade, é esse o nosso intuito, né, de debater uma outra Campo Grande onde todos e todas possam ser respeitados nos seus direitos, né? E eu quero dizer que a Natália, minha afilhada do Parlamento Jovem, é uma pessoa que comunga desses ideais de justiça social, né, e de democracia. Então, eram um pouco essas palavras que eu queria dizer, e falo mais uma vez, uma reunião de jovens assim, interessados na política, na boa política, me enche de esperança, e meu coração fica muito feliz de saber que tem pessoas assim, como vocês, querendo fazer essa boa política com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. O Pedro, fazendo jus ao que ele mesmo falou, ele não se apresentou, mas ele é candidato a prefeito de Campo Grande pelo PT. Ele falou que é bom ver jovens, e eu agradeço a presença do Natal, da Letícia, da Ana, que estão aqui comigo e com a Natália, como os jovens dessa reunião, mesmo que tenhamos majoritariamente adultos. Natália, eu gostaria muito... Aliás, Aguinaldo entrou agora, quer se apresentar rapidamente? Tudo bem. Natália, agora a gente gostaria de ouvir suas propostas, para depois a gente poder ter perguntas, fazer um bate-papo e saber mais sobre você enquanto candidato e possível vereadora. Beleza, boa noite novamente a todos que estão aqui. Meu nome é Natália Braga, eu tenho 18 anos, me formei no ensino médio ano passado na Escola Estadual Joaquim Murtinho e hoje curso Direito na Faculdade Insted, graças a uma bolsa do ProUni, e sou candidata a vereadora. Como o Pedro falou, eu fui deputada estadual jovem e também tive a oportunidade de representar o Mato Grosso do Sul como deputada federal jovem. E durante essas duas jornadas, esses dois projetos de protagonismo jovem, eu tive duas lições. A primeira é a necessidade da participação do jovem na política, uma vez que nós temos pessoas que não nos representam no poder e que adoram dar pitaco sobre as nossas pautas. E a segunda é que a nossa cidade, o nosso estado, só está do jeito que está, cheio de descaso, cheio de problema na saúde, na educação, em moradia, mobilidade urbana, porque os nossos direitos básicos, os nossos direitos fundamentais não estão sendo respeitados, não estão sendo atendidos. E quando a gente visita, por exemplo, a Câmara Municipal aqui de Campo Grande, é muito difícil a gente encontrar um gabinete que tenha o representante ao qual nós confiamos o nosso voto lá, nos representando realmente, que escute a nossa voz, que escute as nossas reivindicações. Então, hoje em dia, o Legislativo Municipal, ele vem num completo descaso, num completo abandono. E por isso a nossa cidade vem se tornando o que está se tornando. Campo Grande é uma cidade cheia de potencial, com pessoas que se engajam a todo momento, seja politicamente, seja no ser social em si, mas que está sendo completamente desrespeitada pelos seus representantes. E quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa em vereadores, nós precisamos pensar em pessoas que vão representar o nosso voto. A Câmara Municipal, ela é a casa do povo, é onde a voz do povo deve ser representada, onde a voz do povo deve ser repassada ao Executivo, e onde as nossas necessidades, os nossos direitos, as nossas reivindicações devem ser pautadas, discutidas e atendidas. Infelizmente, não é o que acontece em Campo Grande. Então, uma das minhas propostas, um dos motivos pelos quais eu estou aqui, é justamente esse: retomar a voz do povo na casa do povo, que é a Câmara Municipal. O meu projeto de mandato é um mandato completamente participativo e coletivo. Todas as decisões, todos os projetos que forem apresentados,
as indicações, as votações, elas serão disponibilizadas um certo período antes da pauta, de ser pautado na ordem do dia, para que aquelas pessoas que confiaram o voto em mim tenham a sua voz, tenham a sua vez respeitada na Câmara Municipal, para que elas possam falar: olha, o desejo do bairro Nova Lima é que nós tenhamos asfalto pelo bairro inteiro e não só nas ruas principais. Aqui no Moreninha nós precisamos de mais uma unidade básica de saúde. Então a ideia é que as reivindicações sejam feitas pelo povo. Eu serei uma representante da voz do povo, mas quem terá vez e voz na Câmara Municipal será quem confiou seu voto em mim, que é o que é de direito. As pessoas, elas precisam lembrar que a política, ela é construída pela sociedade e para a sociedade. E por isso a gente precisa ter um pouco mais de consciência na hora de escolher os nossos representantes, para que nós não tenhamos representantes como nós temos hoje, que não estão nem aí com as nossas pautas, com as nossas reivindicações, e só estão lá pelo poder, só estão lá para segurar a cadeira para a família, e coisas do tipo. Eu sou uma jovem, eu tenho 18 anos, eu acabei de me formar no ensino médio, e eu conheço as necessidades dos jovens da nossa capital. Eu sei que nós jovens não possuímos um espaço de lazer e cultura para frequentar aos finais de semana, ou durante a semana mesmo. Lazer e cultura é direito constitucional do cidadão. E nós não temos um teatro que tenha peças aos finais de semana, às quartas, quintas-feiras, para que nós possamos frequentar e consumir cultura. Nós não temos um espaço cultural onde os artistas da nossa cidade possam fazer as suas amostras culturais, onde nós possamos ter batalhas de rima, dança, música, poesia. Nós não possuímos. Isso é o nosso direito. Então, assim, uma das razões para eu estar candidata a vereadora é estar para reivindicar os direitos dos jovens. A parcela da sociedade que vem sendo abandonada pelo poder público. A parcela da sociedade que vem sendo desrespeitada pelo poder público. Eu estava no Joaquim Murtinho e diversas vezes a gente saía da escola uniformizado, às vezes para esperar o pai, para esperar a mãe, às vezes para pegar um ônibus, ou até para frequentar o comércio da região. A escola é uma escola central. E eu cansei de ver a Guarda Municipal, a Polícia Militar, até os próprios seguranças privados reprimindo o direito de ir e vir desses alunos simplesmente porque eles estavam uniformizados. A partir do momento em que nós somos jovens e que nós estamos uniformizados com a rede estadual de ensino, nós somos taxados como marginais, como pessoas que estão lá para fazer baderna, para fazer bagunça, muitos até taxados como usuário de drogas. E assim, nós não temos o nosso direito de ir e vir respeitado, porque nós somos jovens, porque nós estamos uniformizados. Então é contra esse tipo de desrespeito aos jovens que eu também decidi ser candidata. Fora que, enquanto deputada estadual jovem também, apresentei uma reivindicação para conscientização, porque considero que muito do que acontece, da falta de respeito aos nossos direitos, é porque as pessoas não possuem conhecimento do que é o nosso direito. Muitas vezes o jovem ele não tem conhecimento que o passe livre é um direito dele e uma obrigação do Estado, um direito conquistado com muita luta. Então, às vezes a gente está num ponto de ônibus e o motorista não para a gente subir no ônibus, porque tem um coletivo de jovens uniformizados esperando o ônibus. E aí a gente pode demorar para embarcar um pouco mais, porque o sistema demora. A gente pode lotar o ônibus, porque são muito jovens indo para o mesmo lugar. Mas isso não é um problema nosso. Isso não é uma responsabilidade nossa. Se nós lotamos o ônibus, é porque tem pouco ônibus na frota. Se nós demoramos para passar na catraca, é porque o sistema do consórcio não está lá nos atendendo da forma que deveria atender. Então, essa é uma das minhas lutas, talvez a principal delas, que é o respeito aos direitos do cidadão. É dar voz, vez e oportunidade, espaço para que o cidadão possa fazer da política o seu lugar de fala. E não é fazer da política o seu lugar de fala porque é uma invenção. É porque a política é e tem que ser o lugar de fala do povo. Porque, novamente, a política é feita pelo povo e para o povo. E quando eu olho para mim,
para minha mãe, para nós mulheres no geral, principalmente para as jovens mulheres e para as mães, eu conheço mais uma realidade. Eu conheço a realidade das mulheres que não conseguem entrar no mercado de trabalho. E quando entram, têm salários muito abaixo da linha de que um homem que executa a mesma tarefa. Às vezes nós somos profissionalizadas, nós temos faculdade, cursos, e nós somos extremamente capazes de executar aquela tarefa. Mas muitas vezes nós não somos aceitas no mercado de trabalho, nós não somos contratadas porque nós somos mães, nós somos chefes de família, e existe um tabu do patriarcado, que faz com que as empresas vejam as mulheres como pessoas não produtivas, porque às vezes as mulheres precisam se ausentar para cuidar dos filhos, para resolver algum problema da casa. Mas aí nós temos que olhar para a nossa realidade, para a realidade feminina, para a realidade de uma mãe que tem filhos dentro de casa e que precisa sustentar esses filhos. Às vezes essa mãe, ela vive um ciclo de violência doméstica até o final, até o trágico feminicídio, porque ela não tem coragem de terminar com um homem que muitas vezes é o provedor da casa. E aí ela pensa, se eu terminar com meu marido, eu não tenho como sustentar os meus filhos. E vive toda essa violência, vive toda essa agressão, porque simplesmente o seu direito de entrar no mercado de trabalho está sendo negado pela sociedade. Muitas vezes essa mulher vê os seus filhos com uma mesa vazia, sem alimento, sem condições humanas de criar esse seu filho. E essa mulher, nós conhecemos o espírito das mães. Às vezes eu não sou mãe, às vezes a gente não precisa ser mãe, mas a gente se espelha nas nossas mães, no exemplo que nós vemos na sociedade. E a gente sabe que nenhuma mãe jamais vai deixar o seu filho morrendo de fome. Nenhuma mãe tem coragem de ver o seu filho com fome, desnutrido, tendo baixo desenvolvimento escolar, pela falta de serviço, pela falta de exercer um direito básico dela, que é trabalhar. Essa mãe que não vai conseguir entrar no mercado formal de trabalho, ela também não vai deixar o filho dela morrer. O que ela vai fazer? Ela vai procurar a prostituição, ela vai procurar o tráfico de drogas, ela vai procurar trabalhos análogos à escravidão, o que vai gerar muitos problemas. E nós falamos de problemas familiares. Essa mãe, se ela entrar na prostituição, ela vai ter problemas de saúde, ela pode ter outros filhos. Nós vamos ter problemas com a segurança pública, se ela entrar no mundo do tráfico de drogas. Se essa mãe for trabalhar em empregos análogos à escravidão, nós vamos novamente ter problemas, com ela tendo problemas de saúde, com ela tendo... Muitas vezes, mulheres chegam a óbito trabalhando incansavelmente, incessavelmente, para ganhar misérias. Tem mulheres que trabalham 12, 16 horas por dia e ganham R$40, R$50. Essa é a realidade de muitas trabalhadoras na nossa cidade. Então, tendo em vista essa realidade, eu apresentei um projeto de lei no Parlamento Jovem Brasileiro que concede benefícios fiscais às empresas de médio e grande porte que completem 10% do quadro de funcionários com mulheres chefes de família. Esse projeto ele foi apadrinhado pelo deputado Vander Lobé, ele tramita hoje na Câmara dos Deputados como o projeto 645 de 2019, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e só está parado agora de tramitação por causa da pandemia. Mas a ideia é trazer esse projeto para o âmbito municipal também. É fomentar o mercado de trabalho em Campo Grande. E não só para as mulheres, mas também para os jovens. Porque nós conhecemos a realidade dos jovens. Nós sabemos como é difícil arranjar o primeiro emprego aqui em Campo Grande. Nós sabemos que muitas vezes os jovens se formam e precisam sair do estado, sair da cidade para conseguir se inserir no mercado de trabalho. Porque aqui em Campo Grande, as empresas não nos dão oportunidade. Então, trazer esse mesmo modelo de projeto de lei e também ampliar para que os jovens sejam atendidos. As minhas bandeiras de luta são a defesa dos direitos das mulheres, a defesa dos direitos dos jovens e a defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e igualitária, nós precisamos que os nossos direitos sejam respeitados, que a nossa voz seja ouvida e que nós tenhamos vez
no âmbito público, no poder público, na política. A partir disso, num mandato construído coletivamente com participação do povo, nós conseguiremos desenvolver e apresentar projetos que vão ser de extremo proveito de Campo Grande e que façam com que a nossa cidade, a nossa querida cidade morena, se torne cada vez mais justa, um lugar cada vez melhor de se viver, com uma sociedade cada vez mais igualitária e que viva menos desrespeito e mais união. É isso. Muito obrigado, Natália. Gente, qualquer pergunta que qualquer pessoa tenha, pode abrir o microfone, pode jogar no chat. Se alguém jogar no chat, eu leio em voz alta, não tem problema. Eu imagino que alguns de nós temos ficado curiosos, né? Sobre o que ela falou. Alguém quer começar? Então você estudou no Joaquim Murtinho. Sabe que tem mais gente do Joaquim Murtinho por aí, né, Natália? Sim, eu vi uma galera do Joaquim por aqui. Ah. E tem gente que passou pelo Joaquim Murtinho em tempos anteriores aí, que está te escutando também. Eu fui aluna do Joaquim Murtinho desde 2017, desde o primeiro ano do ensino médio, onde eu tive a oportunidade de ser presidente do Grêmio. Então, nós desenvolvemos algumas atividades lá, inclusive a minha proposta, enquanto presidente do Grêmio e até depois, durante a minha campanha como deputada estadual jovem, é fazer do espaço escolar um espaço inclusivo, né? Nós temos a estrutura do Joaquim Murtinho, uma estrutura muito bem equipada e que poderia facilmente ser utilizada pelos seus alunos aos finais de semana, para a gente poder fomentar a arte e cultura. Falta um pouquinho de interesse público para isso. Oi, Natália. Então, eu sou o Ariel e eu estudei no Joaquim Murtinho, da primeira à quarta série, e depois do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano. Isso foi nos anos 2000, 2001, 2002. Fala a verdade. E, cara, o Joaquim Murtinho é uma belezura, né? Tem jovem de todas as tribos, é uma coisa maravilhosa, assim, né? Para você conhecer de tudo, né? Essa relação lá, que você participou do Grêmio, e aproveito já para parabenizar aí a sua candidatura e também a sua desenvoltura aí no tema, que está conversando com a gente, viu? Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Natália, você pode comentar para a gente, então, um pouco de como foi o tempo que você passou enquanto presidente do Grêmio? Como foi estar participando gerindo uma parte da escola, né? Não deixa de ser. Fazer parte do Grêmio e ser presidente do Grêmio da maior escola do estado, com certeza é uma tarefa bacana e que eu amei desempenhar. Eu fui eleita logo em 2017, quando eu cheguei em Campo Grande, cheguei na escola, tive a honra de ser eleita, e nós pegamos uma gestão que anteriormente a galera não tinha feito muito pela escola, não prestava muita atenção, e aí a ideia era integrar os jovens ao espaço escolar, reduzir a evasão escolar e fazer com que os jovens tenham interesse de frequentar. Porque assim como a Ariel disse, o Joaquim Murtinho tem aluno de todo tipo, de toda tribo, e aí a gente vê alunos que estão lá extremamente dedicados a estudar e focados nisso, e tem alunos que estão lá por obrigação. Então, a gente precisa desenvolver um espaço escolar que abrace esses grupos. E, a partir daí, a gente começou a desenvolver ações no Dia do Estudante, ações no contraturno. Nós somos uma escola que tem diversas atividades extracurriculares, principalmente esportivas. Então, quando eu entrei, tinha handball, vôlei e futsal. E aí, com o tempo, nós tínhamos handball, vôlei, futsal, jiu-jitsu, teatro e, se não me falha a memória, até basquete a gente chegou a ter uma época. Então, assim, a gente começou a integrar realmente os grupos de alunos com o ambiente escolar. No contraturno, a gente desenvolvia diversos grupos de estudo pré-vestibular
e esses grupos de estudo tinham alunos do terceiro ano, do segundo, do primeiro, que às vezes a gente precisava de um reforço, esses alunos iam lá no grupo de estudo tirar dúvidas, que sempre tinham professores à disposição. Depois isso acabou se tornando um cursinho pré-vestibular, realizado aos sábados, e fora isso nós desenvolvemos várias mostras culturais, como a Festa Junina. Em 2017 a gente fez uma das maiores edições da Festa Junina do Joaquim Murtinho, foram quase 5.000 pagantes. Então, assim, durante os dias comemorativos, Halloween, dias folclóricos, enfim, qualquer data que nós tínhamos que tivesse um significado especial, nós desenvolvíamos isso com arte, com cultura, com música. Nós desenvolvíamos muito durante o intervalo também a música, a dança, a batalha de rima. Nós tínhamos inserção de todos os tipos culturais diariamente na nossa escola. E isso foi fazendo com que nós não tivéssemos brigas. Durante os 3 anos que eu estudei no Joaquim Murtinho, eu não vi uma briga dentro da escola. Salas de aula cheias, com alunos totalmente empenhados em estudar, que realmente tinham prazer de estar na escola. Então, com o tempo, a gente foi vendo uma Joaquim Murtinho que já era boa, ficando cada vez melhor e cada vez mais cheia, e se tornando a referência que nós somos hoje no estado. Natália, você conseguiu ler a pergunta da Ana? Deixa eu ver. Ela perguntou se tem alguma proposta para preservar o meio ambiente. Então, eu nunca apresentei nenhuma proposta aqui em Campo Grande, mas esse já é um projeto que eu trago desde do meu 4º ano lá de São Paulo, que é a questão da coleta seletiva e da coleta de lixo nas ruas. A gente anda aqui em Campo Grande, quadras e quadras, e a gente não vê uma cesta para a gente jogar o lixo fora. E aí depois a gente vê o prefeito fazendo todo aquele alarde, porque tá tendo enchente, porque o bueiro tá cheio de lixo e não sei o quê. Mas a nossa cidade não tem um cesto de lixo para a gente jogar o nosso lixo fora. Quem dirá um cesto de lixo de coleta seletiva? Então, assim, uma das propostas é exatamente essa: exigir do Executivo Municipal a instalação de cestos de lixo pela cidade, para que a gente possa ter essa disponibilidade e não deixar esse lixo chegar aos nossos córregos, aos nossos rios, e evitar toda essa enchente, esse alagamento. Então, a ideia é que sejam 2 cestos, um de material orgânico e um de material reciclável, para que a gente possa ter à disposição, e aí a gente começa a falar sobre redução de consumo de lixo na nossa cidade e a transformação desses materiais recicláveis em artesanato, em peças e no desenvolvimento do comércio, né, do pequeno empreendedor a partir desses materiais. Oi, Natália. Ariel de novo. Gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Ariel. Tá, antes de fazer a pergunta, eu até gostaria de sugerir, você tocou nesse tema dos resíduos sólidos e da reciclagem. Uhum. Em Campo Grande, nós temos, eu acredito que 3 cooperativas que trabalham na usina de triagem de resíduos, que fica na frente do aterro sanitário, do antigo lixão. E essas cooperativas que trabalham, que recebem o resíduo reciclável, a parte que é reciclável da concessionária do serviço, que é a Solurb, elas têm passado por muitas dificuldades, né? A primeira dificuldade é, de fato, conseguir chegar bastante resíduo sólido lá, né, reciclável, porque a coleta seletiva não está implementada em todas, assim, conseguir dar manutenção aos equipamentos, à esteira, ao trator, porque são volumes muito grandes de resíduo, então você precisa ter maquinário para trabalhar, né? Então, assim, são cooperativas que, ao meu ver, ainda não tiveram o apoio necessário do Executivo. E eu acho que o Legislativo tem que se aproximar cada vez mais. Embora já tenham ocorrido várias e várias audiências públicas, mas a audiência pública é aquela coisa, né? Ela dá uma visibilidade momentânea
mas se não tiver vereadores, um grupo de vereadores e vereadoras para dar sequência na elaboração de leis municipais, fica difícil, né, garantir um apoio e manutenção dessas cooperativas. Porque, inclusive, pela a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Saneamento, eles têm, os municípios deveriam dar prioridade para contratar essas cooperativas na gestão de resíduos sólidos, né? Assim como elas contratam as concessionárias, essas grandes empresas que coletam resíduos, elas deveriam também ter uma linha de contratação dessas cooperativas. Tá, esse foi só um comentário. E eu gostaria de saber de você, em termos de política educacional, né? O que você... Qual o rápido diagnóstico que você faz da nossa educação no município? Quais são os principais desafios? E o que você pretende propor na Câmara para sanar alguns desses desafios? Bom, acho que um dos principais desafios hoje que nós temos quando falamos de educação municipal é a falta de vaga nas EMEIs, né? Isso é básico e está bem escancarado que existem diversas mães que precisam que os seus filhos estejam matriculados na escola, e a gente fala também da questão do desenvolvimento educacional dessa criança, que tem que estar num ambiente que estimule, né, esse desenvolvimento para que a gente não tenha o déficit educacional. Então, nós precisamos de vagas nas EMEIs e nós precisamos inserir essas crianças. Nós precisamos também de um olhar para as mães que trabalham no terceiro turno, para as mães que trabalham à noite. Então, quando nós pensamos nisso, uma das propostas é desenvolver as creches noturnas, para que essas mães, esses pais, enfim, tenham a possibilidade de ter onde deixar os seus filhos para poder trabalhar. E aí também, quando a gente fala de educação municipal, a gente fala sobre o acesso à educação. A gente tem diversos jovens, diversas crianças, né? Porque o município ele oferece educação básica até o fim do ensino fundamental, que é o 9º ano, e muitos desses jovens, muitas dessas crianças não têm como chegar à escola. Moram longe da escola, moram em bairros que não são asfaltados e muitas vezes os ônibus, o transporte escolar não chegam até lá. Então isso acaba se tornando também uma questão de mobilidade urbana, mas que atinge diretamente no acesso à educação. Então, a ideia é rever a divisão, né, a forma como estão colocados os pontos de ônibus na cidade, como está distribuída essas rotas, para fazer com que esses ônibus cheguem adequadamente até todos os bairros, até todas as casas, para que todas as pessoas tenham acesso com dignidade a esse transporte público. E aí a gente fala desses jovens e dessas crianças que precisam chegar às escolas, e a gente fala também de pessoas que precisam trabalhar, enfim, do cidadão que precisa ter o seu direito de transporte, de ir e vir, de mobilidade urbana atendido. Outro ponto é a gente falar sobre o acompanhamento psicológico nas escolas. Natália, Oi. Desculpa te interromper, mas para que não fique muito longo, eu queria... Tem 3 coisas a serem faladas. Uma é o que você está falando. A Ana acabou de perguntar uma pergunta incrível sobre por que os jovens, ou como fazer os jovens participarem da política. E o Edmilson, meu pai, falou que tem um comentário. Eu desafio você a escolher um desses 3. Eita. Boa sorte. E responder, sei lá, em 10, 15 minutos, para não ficar muito longo. E como você já tinha me dito antes, eu disponibilizo o seu contato para todo mundo que quiser fazer mais perguntas. E depois eu acho legal a gente compartilhar as suas respostas entre nós, porque nós não vamos ter tido a mesma ideia de pergunta. Você aceita o desafio? Eu posso escolher 2? Se você conseguir... Meu comentário nem é uma pergunta. Meu comentário eu retiro, é só um comentário, não é pergunta. Desafio então, concluído, vai lá. Entra com o comentário e eu respondo a pergunta da Ana, fechou? Claro. Então, beleza. Eu vou só terminar de falar aqui sobre essa questão da necessidade dos psicólogos na escola. Nós vivemos em uma cidade em que a taxa de suicídio entre os jovens é alarmante, chega a ser uma das maiores do país.
Então, nós precisamos que esteja presente nas escolas o acompanhamento psicológico efetivo, para que a gente possa prevenir o bullying, para que a gente possa prevenir a depressão, a ansiedade nesses jovens e para que, consequentemente, nós previnamos o suicídio, que a gente previna a automutilação e que a gente até tenha uma juventude que está se desenvolvendo muito mais saudável. Então, esse acompanhamento psicológico na escola é uma das pautas principais, inclusive, e que eu já tenho como meta pessoal, que é exigir efetivamente o acompanhamento psicológico, principalmente no ensino fundamental aqui de Campo Grande. E agora, seguindo para a pergunta da Ana, que é, na sua opinião, o que desmotiva o jovem a se inserir na política? É muito do que eu vivi. Quando a gente entra na política, quando a gente entra no poder público, na Assembleia Legislativa, eu escutei de muitos deputados: menina, o que você está fazendo aqui? Esse aqui não é espaço para você. Fica quieta, você é uma guriazinha, você tem 16 anos, o que você está querendo falar sobre política? As pessoas, elas desrespeitam o nosso direito de fazer política e de viver política, mesmo nós sendo seres políticos por natureza. Então, a gente precisa, nós jovens, precisamos criar coragem e ter curiosidade para começar a participar mais da política e parar um pouco de ouvir esses comentários maldosos, parar um pouco de ouvir esses comentários que nos desmotivam e ficar olhando como os nossos direitos estão sendo desrespeitados e como nós vivemos em escolas sucateadas, em cidades que não respeitam os nossos acessos, simplesmente porque nós não temos jovens na política, porque nós não temos vozes que nos representam de verdade. Edmilson. Tá, estava conversando ontem com a Marina. O comentário é o seguinte: estava até conversando ontem com a Marineiva, que chegou depois na reunião, né? Estava com atividades, e ela perguntou se eu já tinha candidato. Discutindo, a gente sempre, todos nós com um perfil de esquerda, né? Nos partidos de esquerda, evidentemente, eu falei: olha, Marineiva, eu não tenho candidato. A minha decisão nesta eleição é votar em candidatar. Acho que a gente precisa empoderar Imagina um estado que não tem uma deputada, e as vereadoras que tem estão representando a projetos de macho, né? Sim. Então, o meu voto é para a mulher. E é muito legal poder te ouvir, porque agora dá um duplo casamento, inclusive, né? Poder votar numa mulher que é jovem, com tudo isso que você colocou. Era esse meu comentário. Tem meu voto, tá? Ai, que honra, muito obrigada, eu fico muito feliz. E eu quero, inclusive, comentar sobre isso. É extremamente importante que nós coloquemos no poder público mulheres que realmente conhecem as nossas pautas e que realmente votem conosco. Mulheres, elas não vão estar lá para fazer política pública apenas para mulher, mas também se a gente tiver uma Câmara Municipal com apenas homens, nós não teremos as nossas políticas públicas. E a gente fala de políticas públicas em defesa da vida, como a prevenção da violência doméstica, por exemplo, a prevenção da violência de gênero. Não adianta a gente esperar que homens façam esse debate e desenvolvam essas políticas se eles não sentem na pele. Existe uma frase que o pessoal das pessoas com deficiência falam: nada sobre nós sem nós. E é uma frase que eu acato muito a partir do momento que nós debatemos juventude e mulheres. Nada sobre nós sem nós. Ninguém melhor do que quem vive na pele a realidade feminina e do que quem vive na pele a realidade da juventude, dos jovens, para falar sobre isso e para reivindicar as nossas pautas. Natália, muito obrigado pela participação. Vai lá, Fábio. Quer dizer, Fábio, sua pergunta. Mas rápido. Rápido, tá. Gente, Natália, parabéns, eu estou satisfeitíssimo da sua participação e é muito bom me sentir representado. Eu sou acadêmico de teatro na UEMS e trabalho no Espaço Sai como instrutor de teatro, então me interessa muito que seja fomentado a arte aqui no município. Porque eu também convivo com colegas e a gente sabe como que é a realidade dos artistas
campograndenses, brasileiros, etc. Mas assim, sobre entretenimento, que eu acho muito importante, por onde você pretende começar a fomentar o entretenimento em Campo Grande? Pelos bairros. A ideia é nós implantarmos espaços culturais nos bairros, em locais que muitas vezes fisicamente já existem, mas que não têm o olhar do poder público, não tem a obrigação do poder público de desenvolver essas atividades. A ideia é, a partir de um projeto de lei ou a partir de indicações ao executivo, fazer com que seja a obrigação do poder público fomentar a cultura nesses espaços já existentes. A partir daí, a gente trabalhando em conjunto com o executivo, podemos também desenvolver outros espaços que ainda não existem, quem sabe a ativação de um centro cultural que faça com que chegue a todos os bairros, chegue a todas as pessoas, mas que, em suma, seja um espaço acessível e que o povo possa estar lá. Não adianta a gente falar de colocar lá no Parque dos Poderes um espaço cultural que vá tratar sobre ópera. A gente não vai atingir o povo, a gente não vai atingir o campograndense e a gente não vai atingir o nosso público-alvo, que são os jovens. Então, a ideia é justamente essa: estar nos bairros e estar com cultura, com teatro e com arte que realmente atenda ao nosso povo. Natália, você cumpriu o desafio 3 vezes, porque você falou de 3 temas em menos de 15 minutos. Agora, encerrando mais uma vez, eu queria agradecer muito a você, agregou muito para mim, eu imagino que tenha agregado para mais gente, agora eu tenho mais certeza do meu voto. Inclusive, a forma como você chegou a mim, eu vou tentar passar para mais pessoas, que o Carlos, um conhecido nosso, meu e seu, postou no status do WhatsApp sobre você. Eu vou fazer a mesma coisa, que é a minha forma de te divulgar, e eu acho que cada pessoa que se interessou o suficiente, que está convencido, vai achar uma forma de te divulgar, se achar que é o caso. Muito obrigado pela participação, agregou muito para mim hoje. Se alguém mais quiser agradecer ou qualquer coisa, senão a gente encerra e tá gravado, porque amigos meus vão querer te ouvir depois. Eu quero agradecer, Marcos, pelo convite, pela disposição, por essa reunião maravilhosa, esse bate-papo incrível, pela oportunidade de estar aqui apresentando as minhas propostas, apresentando quem sou eu. Dizer que o meu número é 13013, então quem tiver interesse de votar em mim no dia 15 de novembro, é 13013. Quem tiver interesse de acompanhar o meu trabalho no Instagram, no Facebook, @BragaNatália, e eu estou à disposição, se alguém quiser conversar mais comigo, quiser o meu WhatsApp, é só pedir para o Marcos, e eu estou à total disposição para a gente discutir, para a gente fazer esses bate-papos e para tirar qualquer dúvida. Como eu disse, a construção é totalmente coletiva e participativa, ela não parte só de mim, ela parte de todos que confiarem em mim como uma porta-voz.